escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Temos mais uma oportunidade de nos achegarmos até você, amados ouvintes, através de mais uma programação e, pela graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu desejo a todos uma boa tarde e o Deus abençoe a todos, que Deus possa estar fazendo morada dentro dos corações de cada um de vocês, porque nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, como as Escrituras nos dá a palavra aqui, conforme eu tenho aqui, 1 aos Coríntios, somos templo de Deus, e é onde Deus faz morada, e nós não podemos destruir de forma alguma esse templo que há dentro de nós. Deus faz morada, Ele está presente em nós pela palavra. Então quero estar lendo aqui 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a seguir, melhor dizendo: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha aí, amados, é um privilégio para nós poder regozijar o próprio Deus falando aqui no versículo 17, se alguém destruir o templo, não é um templo feito por mãos de homem, não, mas esse templo é o próprio nosso ser, onde Deus habita. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Continuando aqui no versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Então nós não devamos viver enganados através de entre quatro paredes, porque o engano é a coisa mais complicada que há no ser humano, quando ele está vivendo uma vida enganosa, e nós temos que tomar as Escrituras para que nós possamos vivenciar ela. Continuando no versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Aleluias.
Glória a Deus. Continuando aqui no versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aleluia. Então, amados, aqui eu deixo aqui na direção para continuar com esta programação através de mais uma oportunidade da palavra que irá ser trazida ao nosso ser, para que nós possamos sermos ricamente abençoados. E Pai bendito, Pai amado, toma aqui esta oportunidade, Pai, para trazer essa palavra aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua palavra que vai ser manifestada aqui agora, Pai, através do Filho do Senhor. Unge as palavras que sair da boca dele, Pai, que o homem, ele sai de cena e o Espírito Santo toma controle, Pai, e que o Senhor possa abençoar muitíssimamente. Te peço no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa programação possa chegar ao coração dos nossos ouvintes. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos. Nosso abraço. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, domine os vossos corações, sejais agradecidos. Vidas. Vida velha, vida nova. Portanto, vidas. Isto tem que, para acontecer, tem que haver uma morte. Morte para o mundo, morte para o pecado, para viver a vida segundo Deus. Isso nós vamos encontrar as Escrituras repletas de aconselhamentos. É uma doutrina de Jesus. Nascer de novo. Então, para se nascer de novo, tem que se morrer. O grão de milho morre para nascer de novo. Se ele não morrer, ele fica só. Jesus falou isto. Se o grão caído na terra não morrer, ele fica só. Mas ele tem que morrer para tornar a viver. Portanto, nós vamos encontrar que Paulo falou sobre isso, Pedro, e as Escrituras mostram, que nós, para sermos morada de Cristo, para Cristo morar em nós, nós temos que morrer para o pecado, morrer para o mundo. E desta forma, então, se tornam vidas. A vida natural, controlada pela vida espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus, não o templo de madeira, ou de ouro, ou de barro, ou de levantado pelos homens, feito por mãos humanos, porque aí não é Deus não estará habitando ali. Mas este templo de carne, ao qual nós estamos caminhando por ele, falando por ele, vendo por ele e alimentando a ele, ele deve ser mudado. E quem vai fazer esta mudança? A escola, a faculdade e outras coisas? Não, somente através do novo nascimento. Não sabeis vós que o nosso corpo, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que habita em vós proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. O homem nascido de novo, ele recebe um espírito. E este espírito ele nos é dado para nos guiar em toda a verdade e fazer intercessões por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nem pedir corretamente as coisas, só este corpo, a sua própria mente, não sabe. As Escrituras assim diz, porque não sabemos o que havemos de pedir. Por isso Deus nos envia o Espírito Santo, que faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. A coisa mais necessária que tem para um ser humano, a mais necessária para ele viver, é nascer de novo, receber o Espírito Santo, porque do contrário ele vai apodrecer. Ele não ressurgindo, ele vai ressurgir na segunda ressurreição para a condenação, para pagar, para ser condenado. Então, o nosso corpo, nós devemos compreender isso. Ele tem que ser sujeito à natureza de Deus. Nós vamos ver que Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que a vida velha morre para que a nova vida viva. Repetindo, a vida velha morre para que a nova vida viva. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou crucificado com Cristo. E já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso não é uma brincadeira, apenas uma palavra a mais que tem na Bíblia, a mais que você aprende, que você decora. Isso aqui é coisa viva que tem que entrar em prática, está em prática. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então isso aqui não é um pensamento meu, de nenhum outro homem. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo para mostrar a nós que vivemos em um século de tanta ciência, de tanta evolução, de tanta transgressão, que o mesmo caminho que eles andaram há 2000 anos atrás, a obediência a Cristo, este caminho não foi modificado. Só existe um meio de nós chegarmos à vida eterna. É necessário que nasçam de novo. Sem recebermos este novo nascimento, todo o nosso esforço é inútil. É inútil para alcançar a vida, porque todos nós somos vendidos ao pecado, então temos que morrer para o pecado e viver uma vida nova. E isto, ela é obtida, e se nós alcançamos isto mediante a fé que nós colocamos na palavra. Agora, se vamos contestar a palavra, se vamos colocar defeitos na palavra, se vamos achar que a palavra não deve ser aquilo, deve ser outra coisa, isso aqui foi errado, que fé vamos ter na palavra? Se tem uma parte nela que está errada, então está toda errada. Porque Deus é todo perfeito. Deus não tem uma parte fraca e uma parte forte, uma parte sábia e uma parte tola. Ele não é meio pedra, meio tijolo, né?
Ele é simplesmente a verdade. Ele é simplesmente o caminho e a vida, não meia vida. Às vezes nós queremos viver vida pela metade, um pouco para com Deus e um pouco para o mundo. Bom, esse então não chegou ainda ao novo nascimento. Nós temos que permanecer por completo em Deus, inteiramente em Deus. Temos que ser edificados totalmente, corpo, alma e espírito, em Deus. Edificados nele. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, todos aqueles que nascem da palavra, do sopro, recebei o Espírito Santo, então são edificados juntamente, edifícios para a morada de Deus. Nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E todo aquele que é edificado em Deus está bem ajustado. Aí ele cresce para o templo santo no Senhor. Então, Efésios capítulo 2, verso 21 e 22. Quer dizer, eu li do 20 ao 22. Veja bem, irmãos, a importância de observarmos isto e buscarmos isto. Lutar para que cheguemos a esta estatura completa. E vivermos agora uma vida para Cristo. Então, se nós vamos alcançar isso através de quê? Da nossa sabedoria, do nosso estudo, da nossa capacidade intelectual, da nossa sabedoria, do nosso QI? Não. Então é mediante a fé que nós alcançamos isto que a palavra promete para nós. Efésios 3,17 nos diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 ao 19. Não há outro meio. Não adianta eu ir para a faculdade, não adianta eu ir para seminários, me tornar teólogo. Se quiser se tornar teólogo, não tem problema, mas não é aí que você vai alcançar. Se você ficar milionário ou bilionário, ou o que mais estiver pela frente, não é essa condição financeira que dará a você isto que a Bíblia está dizendo. Isso é obtido pela fé. Ela é acessível a todos que buscarem ao Senhor. Quando me buscares com teu coração, então me acharás, quando me buscares com teu coração. Ela está acessível hoje, está acessível agora. Você não tem que ir para o monte, você não tem que fazer isso, aquilo, tantas coisas. Senhor, os nossos pais disseram que nós devemos adorar Deus aqui neste monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém, e tu dizes, aonde que é que eu devo buscar? Ele diz, mulher, crês-me, chegará a hora e já tem chegado, que o Pai procura os adoradores de verdade, que o adoram em espírito e em verdade. Então nós devemos saber estas coisas e fazer as coisas conforme
o que está escrito à mente de Deus. A gente combate, fala sobre essas questões das pessoas irem ao céu, chegarem aqui e dizer qual que é a igreja que é correta, qual que é errada, o que está certo, o que está errado, qual que é o batismo certo, é isso, aquilo. Tudo está escrito. Eles querem fugir da escritura. Eles não querem a Bíblia, querem uma visão. Não importa se ela bate com as escrituras ou não. Porque se a pessoa vai ao céu, deixa eu repetir isto, e chega aqui e diz uma coisa, que Jesus me falou, que isso assim é assim, está errado, assim está errado, o jejum certo, o batismo certo. Vem cá, está escrito na Bíblia? Se ela falar o que não está, e não estiver escrito na Bíblia, Paulo diz para considerarmos anátema. E se já estiver escrito na Bíblia aquilo que ela disse, também não tem necessidade. Já está escrito. Foi isso que Jesus disse, ou na parábola do rico, Abraão respondeu para o rico, lá tem Moisés, lá tem as escrituras, que eles ouçam as escrituras, que eles observem as escrituras. E nós, o que temos que fazer? Observar as escrituras e viver segundo elas. Agora veja aqui, que Paulo ainda diz, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. O que devemos fazer? Nos humilharmos perante a face poderosa de Deus e obedecer, porque a obediência é essencial. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ele nos deu do seu Espírito, para que então nós possamos viver uma vida segundo ele deseja. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então o mundo conhecerá que você tem Cristo. Cristo morando no crente. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui é João 14, 22. E lemos também 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus, que este Deus poderoso abençoe a todos vocês, dando vida abundante, sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.